A sutil arte de ligar o foda-se. Capítulo 1. Nem tente. Neste capítulo, o autor argumenta que a vida é cheia de problemas e que tentar evitá-los ou negá-los é uma atitude inútil. Ele defende que a chave para uma vida mais feliz e realizada é aprender a lidar com os problemas de forma saudável, ao invés de tentar fugir deles ou se sentir constantemente angustiado por causa deles. Manson começa o capítulo contando a história de Charles Bukowski, um escritor americano que, apesar de ter uma vida difícil e cheia de problemas, encontrou uma forma de transformar essa dor em arte e se tornar bem-sucedido. O autor argumenta que Bukowski foi bem-sucedido não porque tentou evitar problemas ou buscar a felicidade a todo custo, mas porque abraçou a realidade da vida e aprendeu a lidar com os problemas que surgiam em seu caminho. Manson também cita um exemplo pessoal para ilustrar sua tese. Ele próprio teve uma experiência de fracasso ao tentar se tornar um guru de desenvolvimento pessoal. Ele percebeu que estava tentando vender a ilusão de que é possível alcançar a felicidade plena e evitar todos os problemas da vida. Ele então decidiu mudar sua abordagem e escrever sobre a importância de lidar com os problemas e as dificuldades da vida. O autor argumenta que, ao tentar evitar problemas ou buscar constantemente a felicidade, as pessoas acabam se tornando mais infelizes. Ele chama isso de paradoxo do controle. Quanto mais tentamos controlar as coisas e evitar problemas, menos controle de fato temos sobre nossas vidas. Para Manson, a chave para lidar com os problemas de forma saudável é aprender a escolher com sabedoria aquilo a que damos importância. Ele argumenta que muitas pessoas se preocupam com coisas insignificantes e acabam negligenciando as coisas que realmente importam em suas vidas. Ele defende que devemos ser seletivos e escolher com cuidado as coisas que realmente nos importam. No final do capítulo, Manson faz uma provocação. Ele diz que a vida é inevitavelmente dolorosa e cheia de problemas, mas que podemos escolher o tipo de dor que queremos suportar. Ele argumenta que devemos escolher as dores que são significativas para nós e nos ajudam a crescer e evoluir, em vez de tentar evitar todas as dores possíveis. Em resumo, o capítulo 1 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se argumenta que a vida é cheia de problemas e que tentar evitá-los ou negá-los é uma atitude inútil. O autor defende que a chave para uma vida mais feliz e realizada é aprender a lidar com os problemas de forma saudável e escolher com cuidado as coisas que realmente importam em nossas vidas. O capítulo traz exemplos de Charles Bukowski do próprio autor para ilustrar esses pontos e provoca o leitor a escolher conscientemente as dores que está disposto a suportar. Capítulo 2. A felicidade é um problema. Neste capítulo, o autor argumenta que a busca pela felicidade é em si um problema, e que muitas vezes as pessoas acabam se tornando infelizes por causa dessa busca incessante. Manson defende que, ao invés de buscar a felicidade a todo custo, devemos focar em resolver os problemas que surgem em nossas vidas e encontrar um sentido maior em nossas experiências. O capítulo começa com uma crítica à cultura da positividade e do pensamento positivo, que se tornou bastante popular nos últimos anos. Manson argumenta que essa cultura criou uma expectativa irreal de que a felicidade é algo que pode ser alcançado o tempo todo, o que leva muitas pessoas a se sentir fracassadas ou insatisfeitas quando não conseguem ser felizes o tempo todo. O autor também discute a importância de encontrar um sentido ou um propósito em nossas vidas. Ele argumenta que muitas pessoas se sentem infelizes porque não têm um sentido maior em suas vidas, e que buscar esse sentido é uma forma mais saudável de lidar com a dor e as dificuldades da vida. Manson cita vários exemplos de pessoas que encontraram um sentido maior em suas vidas, apesar das dificuldades que enfrentaram. Ele fala, por exemplo, de Viktor Frankl, um psiquiatra judeu que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e desenvolveu uma teoria da logoterapia, que se baseia na ideia de que encontrar um sentido na vida é fundamental para nossa saúde mental e emocional. O autor também argumenta que,
ao invés de buscar a felicidade a todo custo, devemos focar em resolver os problemas que surgem em nossas vidas. Ele defende que os problemas são uma parte inevitável da vida, e que tentar evitá-los ou negá-los é inútil. Em vez disso, devemos enfrentá-los de frente e aprender com eles. Manson também faz uma distinção entre felicidade e prazer. Ele argumenta que muitas pessoas confundem esses dois conceitos, e que o prazer é apenas uma forma temporária de gratificação, enquanto a felicidade é algo mais profundo e duradouro, que se baseia em encontrar um sentido maior em nossas vidas. No final do capítulo, Manson faz uma provocação. Ele diz que a felicidade não é algo que podemos alcançar diretamente, mas sim um efeito colateral de viver uma vida significativa e resolver os problemas que surgem em nosso caminho. Em resumo, o capítulo 2 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se argumenta que a busca pela felicidade é em si um problema, e que devemos focar em encontrar um sentido maior em nossas vidas e resolver os problemas que surgem em nosso caminho. O capítulo traz exemplos de Viktor Frankl e faz uma distinção entre felicidade e prazer. O capítulo provoca o leitor a repensar sua busca pela felicidade e encontrar um sentido maior em suas experiências. Capítulo 3. Você não é especial. Neste capítulo, o autor argumenta que a crença na ideia de que somos especiais e únicos é uma ilusão perigosa, que pode levar as pessoas a se sentirem arrogantes, inseguras e infelizes. Manson defende que, ao invés de se concentrar em ser especial, devemos nos concentrar em fazer coisas significativas e viver nossas vidas da melhor maneira possível. O capítulo começa com uma crítica à cultura de autoajuda e da ideia de que todos podem ser bem-sucedidos, ricos e felizes, desde que trabalhem duro e acreditem em si mesmos. Manson argumenta que essa ideia é falsa, e que muitas vezes as pessoas falham apesar de seus melhores esforços, simplesmente porque não têm as habilidades, talentos ou oportunidades necessárias para ter sucesso. O autor também discute a ideia de que somos todos únicos e especiais. Ele argumenta que essa crença é uma ilusão perigosa, que pode levar as pessoas a se sentirem superiores ou inferiores aos outros. Ele defende que, embora todos sejamos únicos de certa forma, também somos bastante parecidos uns com os outros, e que essa semelhança é o que nos torna humanos. Manson cita vários exemplos de pessoas que se sentem especiais ou superiores aos outros, como os yuppies dos anos 80 e os millennials de hoje em dia. Ele argumenta que essa crença na própria superioridade pode levar as pessoas a se sentirem isoladas, ansiosas ou infelizes, já que elas acabam se afastando dos outros e se concentrando apenas em si mesmas. O autor também fala sobre a importância de se concentrar em fazer coisas significativas em vez de se concentrar em ser especial. Ele argumenta que fazer coisas significativas é uma forma mais saudável e realizadora de se viver a vida, já que nos permite contribuir para algo maior do que nós mesmos. Manson cita vários exemplos de pessoas que fizeram coisas significativas em suas vidas, como Nelson Mandela, que lutou contra o apartheid na África do Sul, e Mother Teresa, que dedicou sua vida aos pobres e doentes de Calcutá. No final do capítulo, Manson faz uma provocação. Ele diz que, ao invés de se concentrar em ser especial, devemos nos concentrar em ser bons em algo, seja lá o que for. Ele argumenta que isso é uma forma mais realista e satisfatória de se viver a vida. Em resumo, o capítulo 3 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se argumenta que a crença na ideia de que somos especiais e únicos é uma ilusão perigosa, e que devemos nos concentrar em fazer coisas significativas em vez de se concentrar em ser especial. O capítulo traz exemplos de Nelson Mandela e Mother Teresa e provoca o leitor a repensar sua crença na própria superioridade e se concentrar em ser bom em algo. Capítulo 5. Você está sempre fazendo escolhas.
O capítulo 5 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson é intitulado Você está sempre fazendo escolhas e explora a ideia de que a vida é basicamente uma série de escolhas que fazemos a cada momento. O autor argumenta que muitas vezes não percebemos que estamos fazendo escolhas, ou que estamos fazendo escolhas que não são realmente importantes para nós. Manson começa o capítulo afirmando que as escolhas que fazemos determinam a nossa vida, e que muitas pessoas não percebem a importância disso. Ele afirma que, se queremos mudar nossas vidas, precisamos começar a fazer escolhas melhores e mais conscientes. O autor então argumenta que muitas das escolhas que fazemos são baseadas em valores falsos ou desatualizados. Por exemplo, muitas pessoas fazem escolhas com base no que a sociedade ou a mídia dizem que é importante, em vez de basear suas escolhas em seus próprios valores pessoais. Manson argumenta que, para fazer escolhas significativas, devemos primeiro entender quais são nossos valores pessoais. Manson também destaca a importância de entender que as escolhas que fazemos têm consequências, e que precisamos assumir a responsabilidade por essas consequências. Ele argumenta que muitas pessoas culpam outras pessoas ou circunstâncias externas por suas escolhas, em vez de assumir a responsabilidade por elas. Para ilustrar suas ideias, Manson cita vários exemplos, como a escolha de seguir uma carreira que não é realmente satisfatória, apenas para ganhar dinheiro ou para impressionar outras pessoas. Ele também menciona a escolha de manter relacionamentos insatisfatórios ou de se envolver em comportamentos autodestrutivos, como beber em excesso ou usar drogas. Em última análise, o autor argumenta que, se queremos levar uma vida significativa, precisamos fazer escolhas que sejam baseadas em nossos valores pessoais e assumir a responsabilidade por essas escolhas. Ele afirma que, embora possa ser assustador assumir a responsabilidade por nossas escolhas, é a única maneira de crescer e mudar para melhor. Capítulo 6. Você está errado em tudo e eu também. O capítulo 6 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson é intitulado Você está errado em tudo, eu também, e explora a ideia de que todos nós temos nossas próprias perspectivas limitadas e que, por causa disso, muitas vezes estamos errados sobre as coisas. O autor argumenta que, se quisermos levar uma vida significativa, precisamos estar abertos a mudar nossas perspectivas e reconhecer que sempre há espaço para crescer e aprender. Manson começa o capítulo explicando que a maioria das pessoas acredita que está certa sobre suas opiniões e pontos de vista, mesmo que essas opiniões estejam baseadas em informações falsas ou incompletas. Ele argumenta que essa crença na própria infalibilidade é uma das principais razões pelas quais muitas pessoas lutam para lidar com críticas ou para mudar de opinião quando confrontadas com novas informações. O autor então argumenta que a chave para lidar com essa tendência natural de acreditar que estamos certos é reconhecer que todos nós estamos errados em algum grau, o tempo todo. Ele afirma que todos nós temos nossas próprias perspectivas limitadas, baseadas em nossas experiências e crenças, e que essas perspectivas muitas vezes não refletem a realidade completa. Manson ilustra essa ideia com vários exemplos, como a crença de que a vida deve ser sempre feliz e agradável, ou a crença de que o sucesso e a felicidade só podem ser alcançados por meio de conquistas externas, como dinheiro e status social. Ele argumenta que essas crenças são baseadas em perspectivas limitadas e que, se quisermos levar uma vida significativa, precisamos estar dispostos a questionar e mudar essas perspectivas. O autor também destaca a importância de sermos honestos conosco mesmos sobre nossas falhas e limitações. Ele argumenta que muitas pessoas lutam para admitir seus erros ou para lidar com críticas porque têm medo de parecerem fracas ou incompetentes. No entanto, ele afirma que a capacidade de reconhecer nossas falhas e limitações é na verdade uma demonstração de força e humildade. Manson conclui o capítulo argumentando que,
se quisermos levar uma vida significativa, precisamos estar dispostos a admitir que estamos errados em algumas coisas e a estar abertos a mudar nossas perspectivas. Ele afirma que, ao fazer isso, podemos crescer e aprender, e nos tornar pessoas mais felizes e realizadas. Capítulo 7. Fracassar é seguir em frente. Manson começa o capítulo destacando a aversão da sociedade moderna ao fracasso, argumentando que muitas pessoas são levadas a acreditar que o sucesso é fácil e que o fracasso é uma vergonha pessoal. Ele afirma que isso é um equívoco e que muitas vezes é preciso fracassar várias vezes antes de finalmente atingir o objetivo desejado. Para sustentar sua argumentação, Manson cita exemplos de pessoas bem-sucedidas que experimentaram o fracasso várias vezes antes de atingirem o sucesso. Um desses exemplos é Thomas Edison, que tentou criar a lâmpada elétrica mais de 1000 vezes antes de finalmente descobrir o filamento adequado. Manson também menciona Michael Jordan, que foi cortado do time de basquete da escola antes de se tornar um jogador profissional de sucesso. O autor enfatiza que, para alcançar o sucesso, é necessário aceitar que o fracasso faz parte do processo. Ele argumenta que, muitas vezes, é preciso fracassar várias vezes antes de finalmente atingir o objetivo desejado. Manson acredita que a chave para lidar com o fracasso é mudar a maneira como pensamos sobre ele. Em vez de ver o fracasso como uma derrota pessoal, devemos vê-lo como uma oportunidade de aprender e crescer. Manson enfatiza que, se quisermos alcançar o sucesso, precisamos estar dispostos a correr o risco de fracassar e aprender com nossos erros. Ele argumenta que, ao enfrentarmos nossos medos e aceitarmos o fracasso como parte do processo, podemos crescer e evoluir em direção ao sucesso. O autor também destaca a importância de nos afastarmos do medo do julgamento dos outros e de não nos deixarmos desencorajar pelo fracasso. Ele argumenta que muitas pessoas ficam presas no fracasso porque têm medo do que as outras pessoas vão pensar ou porque se preocupam com o impacto que o fracasso pode ter em sua autoestima. No entanto, ele afirma que a chave para superar o fracasso é aprender a ignorar as críticas dos outros e a ter confiança em nós mesmos. Manson conclui o capítulo argumentando que, se quisermos alcançar o sucesso, precisamos estar dispostos a correr o risco de fracassar e aprender com nossos erros. Ele afirma que, ao fazer isso, podemos desenvolver a resiliência e a coragem necessárias para superar os desafios da vida e alcançar nossos objetivos. Capítulo 8. A importância de dizer não. O capítulo 8 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson, intitulado A Importância de Dizer Não, trata da importância de estabelecer limites e dizer não para as coisas que não são importantes ou que não contribuem para nossas metas e objetivos. Manson argumenta que muitas pessoas têm dificuldade em dizer não porque têm medo de decepcionar os outros ou de perder oportunidades, mas que é essencial aprender a fazê-lo para ter uma vida mais equilibrada e satisfatória. O autor começa o capítulo destacando a tendência das pessoas em dizer sim a tudo, muitas vezes às custas de sua própria felicidade e bem-estar. Ele argumenta que a cultura do sim é perigosa porque nos leva a sobrecarregar nossas vidas com compromissos e responsabilidades que não são importantes ou significativos para nós. Além disso, ele argumenta que muitas pessoas dizem sim simplesmente porque têm medo de dizer não e de decepcionar os outros. Manson cita vários exemplos de situações em que é importante dizer não. Ele menciona que, no trabalho, é importante estabelecer limites para não se sobrecarregar com tarefas que não são importantes ou urgentes. Além disso, ele afirma que é preciso dizer não a pessoas tóxicas ou negativas em nossa vida, para que possamos nos cercar de pessoas que nos apoiam e nos motivam. Ele também menciona que é importante dizer não a certos comportamentos ou hábitos que não são saudáveis ou que não contribuem para nossas metas e objetivos.
O autor enfatiza que dizer não significa ser egoísta ou insensível às necessidades dos outros. Ele argumenta que é possível estabelecer limites e dizer não de uma maneira respeitosa e compreensiva. Além disso, ele afirma que dizer não pode ser uma forma de cuidar de si mesmo e de se concentrar nas coisas que são realmente importantes para nós. Outra ideia importante apresentada no capítulo é a importância de ter clareza sobre nossas prioridades e metas. Manson enfatiza que, quando sabemos o que é importante para nós, é mais fácil dizer não para as coisas que não contribuem para essas metas. Ele argumenta que é preciso ter coragem para estabelecer limites e dizer não quando necessário, mas que isso é essencial para ter uma vida equilibrada e satisfatória. Por fim, Manson conclui o capítulo argumentando que dizer não é uma habilidade que pode ser aprendida e praticada. Ele afirma que é preciso ter coragem para estabelecer limites e dizer não quando necessário, mas que isso pode levar a uma vida mais satisfatória e significativa. Em resumo, Manson nos encoraja a estabelecer limites, ter clareza sobre nossas prioridades e dizer não para as coisas que não são importantes ou significativas em nossas vidas. Capítulo 9. E aí você morre. O capítulo 9 do livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson, intitulado E aí você morre, trata da importância de aceitar nossa própria mortalidade e viver a vida de acordo com nossos valores e objetivos pessoais. Manson argumenta que muitas pessoas evitam pensar sobre a morte, consequentemente, não vivem suas vidas de maneira plena e satisfatória. O autor começa o capítulo argumentando que a morte é inevitável e que todos nós vamos morrer em algum momento. Ele enfatiza que, embora seja uma ideia assustadora, pensar sobre nossa própria mortalidade pode nos ajudar a viver a vida com mais significado e propósito. Manson destaca que, quando aceitamos que nossa vida tem um fim, somos mais propensos a valorizar o tempo que temos e a buscar coisas que são importantes e significativas para nós. O autor apresenta vários exemplos de pessoas que enfrentaram a morte e que mudaram suas perspectivas de vida como resultado. Ele menciona que, muitas vezes, as pessoas que enfrentam doenças graves ou que têm experiências de quase morte se tornam mais conscientes de suas próprias prioridades e objetivos pessoais. Manson argumenta que, embora ninguém queira passar por uma experiência assim, é possível aprender com essas histórias e aplicar essas lições em nossas próprias vidas. Manson enfatiza a importância de viver a vida de acordo com nossos próprios valores e objetivos, em vez de seguir as expectativas dos outros ou da sociedade em geral. Ele argumenta que muitas pessoas passam a vida tentando agradar aos outros ou alcançar objetivos que não são realmente importantes para elas, em vez de buscar a felicidade e a realização pessoal. Manson destaca que, quando aceitamos nossa mortalidade, somos mais propensos a questionar nossas próprias prioridades e objetivos e a buscar coisas que são realmente importantes para nós. O autor também argumenta que é importante ter um senso de humor sobre a vida e a morte. Ele enfatiza que, embora a morte seja uma ideia assustadora, também pode ser vista como uma oportunidade para viver a vida com mais propósito e significado. Além disso, Manson destaca que o senso de humor pode nos ajudar a lidar com situações difíceis e a encontrar alegria e felicidade na vida. Por fim, Manson conclui o capítulo argumentando que a aceitação da morte pode nos ajudar a viver a vida de maneira mais plena e satisfatória. Ele afirma que, quando aceitamos nossa própria mortalidade, somos mais propensos a buscar coisas que são realmente importantes para nós e a viver a vida de acordo com nossos próprios valores e objetivos. Em resumo, Manson nos encoraja a aceitar nossa própria mortalidade e a viver a vida de maneira plena e significativa, com um senso de humor e uma perspectiva positiva.